Destaque pro Leão da Ilha, Vinícius Calado. Diga aí, Vinícius, boa tarde para você. O Sport hoje, até de uma maneira fora do comum, divulgando somente hoje, quarta-feira, todo o detalhamento do cronograma de venda de ingressos para o jogo de sábado, 6h30 da noite, na Ilha contra o Mirassol, pela Série A do Campeonato Brasileiro. E o Sport fazendo novamente, como fez diante do Ceará, promoção no preço do ingresso e gratuidade para mulheres e crianças, como aconteceu diante do Ceará. Vai ter que, obviamente, fazer a biometria facial, mas crianças até 12 anos e mulheres tendo gratuidade para esse jogo diante da equipe do Mirassol, para o mesmo setor ali, para a arquibancada frontal. E na frontal, Vitor, tendo uma parceria do Sport com a plataforma de venda de ingressos, o torcedor tem um cupom, e um cupom que dá 80% de desconto no ingresso para a arquibancada frontal. Então o Sport, mais uma vez, colocando um lote promocional até a próxima sexta-feira, véspera da partida, para o sócio, tendo ingressos aí a partir de R$20, e para quem tem essa promoção até a próxima sexta-feira, tem ingresso a partir de R$10 na arquibancada frontal, deixando para o sábado, aí fica bem mais caro, mas a gente repete, tem gratuidade para mulheres e crianças até 12 anos na arquibancada frontal. Tem cupom até a próxima sexta-feira, que ingresso vai sair para a frontal a R$10. E até a próxima sexta, os outros setores também com valores promocionais para o jogo do sábado. O Sport tentando todas as estratégias para chamar o torcedor de volta, para aproximar o torcedor, melhor dizendo, o torcedor do Sport, que mesmo com essa péssima campanha, não abandonou a equipe em nenhum momento, Vitor. É verdade, Vinícius. Eu acho até que o torcedor que tem comparecido, que no fundo o cara pode ter ali alguma esperança de conseguir livrar o rebaixamento, mas na grande maioria o cara vai porque é o clube dele, porque é uma opção de lazer, mas acho que a grande maioria já tem consciência de que o rebaixamento é algo praticamente inevitável, né? Agora, o que eu quero acompanhar no sábado é se as palavras do Daniel Paulista vão provocar algum efeito, né? Porque uma coisa é você ver o número, mas saber que ainda tem uma pequena chance matemática. Outra coisa é o técnico chegar e dizer praticamente que é fim de linha. Não sei se a declaração do Daniel depois do último jogo, se isso vai pesar para o público, apesar da promoção toda aí, né, Vinícius? E aguardar também, Vitor, porque o torcedor está muito chateado, vem aí de protesto, inclusive, vem de muita crítica à gestão, principalmente ao presidente Yuri Romão, e fica a expectativa se vai ter faixa de protesto, se vai ter algum tipo de manifestação contrária à gestão, à fase do time. Então são muitos pontos a gente observar, e se, obviamente, dependendo da circunstância do jogo, desempenho, resultado, como é que vai ser a coletiva do Daniel Paulista, se novamente ele vai ser questionado depois de ter falado, né, sobre esse olhar para o futuro, de ter apontado, né, não de maneira específica, mas deixou claro que tiveram muitos erros, né, na temporada de 2025, se ao perguntado ou questionado dessa vez se ele vai ainda continuar na mesma linha ou se vai ter algum outro tipo de abordagem, de posicionamento, algum tipo de palavra diferente sobre esse assunto, Vitor. Ô Vinícius, qual foi o atacante reintegrado ao elenco? Léo Pereira, lembra dele? Léo Pereira. Onde é que estava o rapaz? Léo Pereira, Vitor, para começar a gente fazendo uma linha cronológica, desde o jogo contra o Fortaleza, o Léo Pereira não é titular. Foi a última vez que ele foi titular. Depois ele atuou somente entrando no segundo tempo, durante o jogo, o transcorrer da partida, contra o Fluminense. Ou seja, já se vem aí a 4 jogos que o Léo Pereira não é nem utilizado. No último, contra a equipe do Inter, o Léo Pereira ficou fora da relação. E essa parte dele ter ficado fora da relação foi por conta de um ato de indisciplina do jogador, do atacante. O Sport confirmou, não detalhou o que aconteceu, mas aí depois se buscou informação e foi divulgado, não pelo Sport, mas a apuração da nossa reportagem, que o Léo Pereira chegou a faltar um treinamento no Sport. E aí outras questões que rodaram a internet. Então o Léo Pereira ficou fora da relação por conta desse ato disciplinar, essa indisciplina, e depois disso foi avaliada a questão do Léo Pereira internamente,
e foi definido que ele receberia uma segunda chance. Então, Léo Pereira para sábado, se assim desejar o Daniel Paulista, ele poderá ser utilizado, vestir a camisa do Sport novamente. Lembrando, o Vitor é um jogador jovem, 25 anos, estava no Vitória na Série A, não teve muitas oportunidades, foi repassado o empréstimo do Vitória para o Sport, esse empréstimo cedido pelo CRB, onde o Léo Pereira teve talvez o seu maior destaque na carreira, jogando pela equipe de Maceió e sob o comando do Daniel Paulista, mas aí algumas questões extracampo comprometendo o desempenho do atleta, que volta a ter uma oportunidade reintegrado, e aí vai depender dele receber ou não nova oportunidade em campo, Vitor. Olha aí, um cara que trabalhou com o Daniel, né? Não se esperava, pelo menos eu não esperava que apresentasse esse ato de indisciplina, mas apresentou e agora ganha uma nova oportunidade. Que ele aproveite essa nova chance. Ô Vinícius, vamos falar um pouquinho sobre o Mirassol. O Mirassol tem agora o recorde de debutante no Campeonato Brasileiro, é isso? Exatamente, Vitor. No atual formato, né, de pontos corridos, que começou em 2003, de lá para cá, essa é a 24ª edição do Campeonato Brasileiro, e nessas 24 edições o Mirassol alcançou uma pontuação assim, Vitor, impressionante. Aí você vai perguntar, antes do Mirassol, qual o time que chegou pela primeira vez à Série A do Brasileiro nesse formato que tinha o recorde de pontos? O Grêmio Barueri, em 2009, subiu, foi muito bem, aquele time que tinha Pedrão, Thiago Humberto, Fernandinho, foi um Grêmio Barueri muito forte, e naquela oportunidade foram 38 jogos e o Grêmio Barueri fez 49 pontos. O Mirassol, em 29 partidas, Vitor, ou seja, com 9 jogos a menos, já fez 52, 3 pontos a mais. Naturalmente vai ampliar esse recorde, mas é uma equipe comandada pelo Rafael Guanais, que está mirando não só na próxima temporada da Libertadores, mas a ida direta, né, para a fase de grupos da competição internacional. Hoje é quarto colocado, 52 pontos, está muito bem, independente desse G4 virar G5, G6 ou mais. Hoje o Mirassol, sem depender disso, já estaria na fase de grupos da Libertadores da próxima temporada. Vem sábado encarar o Sport, 2 vitórias consecutivas. O último resultado foi contra o São Paulo, uma vitória de imposição que o Mirassol mostrou o porquê que está tão bem na temporada e na Série A, e é um time que também já planeja 2026, está tentando renovação e permanência do Rafael Guanais, de alguns pilares da equipe, como o lateral esquerdo Reinaldo, e vem muito forte sábado contra o Sport aqui na Ilha do Retiro, esse novo recordista de uma equipe debutante na Série A no formato de pontos corridos. Com 80% até de desconto, com mulheres, crianças, com gratuidade. O Sport tem nesse jogo de pouco apelo para a participação do torcedor, porque a gente já sabe da campanha do Sport, a vontade de que o torcedor vá para campo e que isso de alguma forma possa ajudar a equipe. Em outra situação, se o Sport estivesse bem na competição, o apelo que se precisaria, claro que era muito menor, mas ainda é uma partida. O Mirassol, embora tenha uma boa campanha na primeira divisão, mas o apelo para um confronto como esse, quando eu digo apelo, é o seguinte, né? A grandiosidade do confronto. Mesmo com a posição do Mirassol, o Sport e Mirassol não é um confronto comparado, mesmo com uma situação difícil, estando numa tentativa de melhorar, por exemplo, o Sport e Santos tem outro peso de partida, mas esse duelo entre Sport e Mirassol está se tentando fazer de alguma forma para que o torcedor possa estar junto nesse confronto, que é um confronto de pouco apelo, como eu tenho usado esse termo, Vitor. Olha, mas eu acho que o Sport faz certo em promover o jogo com essa promoção, né, de ingressos gratuitos para as mulheres, para as crianças. E até tem uma promoção que o Vinícius trouxe há pouco, de 80%. Vai até 80% de desconto, né? Desconto para arquibancada frontal, né? Eu acho que o Sport está certo nisso, porque o apelo, digamos, de competição, ele já não existe. E depois da palavra do Daniel, né, quando o próprio Daniel, que é o comandante, joga a toalha, e a permanência do Daniel aponta que aquilo que foi dito pelo Daniel é a leitura aceita pela equipe, porque nenhum jogador contrapôs.
O Daniel continua no cargo, nenhum dirigente do esporte contrapôs o que ele disse. Logo, a gente entende que aquilo que ele disse é a realidade para todos os envolvidos, para dirigentes, para jogadores e para ele mesmo, comandante da equipe. Então, essas palavras, somadas ao quadro geral, isso é suficiente para dizer, olha, o esporte não tem mais nada para disputar. Agora, você pode dar outras conotações, você pode dar outras significações para os jogos do esporte em casa. Para além, né, dessa questão de você apontar uma gratuidade para mulheres e crianças e para os descontos, você pode apontar para a tradição, né, a força que a torcida do esporte tem, a magia da Ilha do Retiro, a própria disputa pela média de público, porque o esporte tá bem em média de público, se você vai olhar o Campeonato Brasileiro, né, isso é uma força do futebol pernambucano, então você pode significar isso daí, e aí você pega o ingresso mais barato, o filho que entra de graça, a esposa que entra de graça, né, mais esse elemento de significação, e você traz uma motivação para o cara ir para o estádio. E quer queira, quer não queira, momento ruim ou não, é o time dele, é a casa dele, é um movimento que o torcedor gosta de fazer, sabe? Ele não tá indo para um lugar que ele não gosta, que ele não se sente bem, é o contrário, ele tá indo para casa dele para ver o time dele. Então, eu acho que é possível fazer esse movimento, acho que o esporte tá certo, talvez eu pensaria mais nessa coisa da significação, dar um contexto de por que eu vou ao jogo, afastar da questão de disputa de campo e tentar aproximar para outros elementos, como os exemplos que eu citei aqui, e até coloco um outro para a gente acrescentar. O esporte agora está nessa disputa pelo reconhecimento, né, do título Norte-Nordeste de 1968. Então, assim, de repente, trazer personagens daquela época, apresentá-los, né, para a torcida, tentar algum tipo de evento pré-jogo que possa apontar para uma pressão, né, em busca desse reconhecimento. Então, torcida, vá lá e vamos fazer um mosaico, vamos fazer algum tipo de movimento para pressionar a CBF por esse reconhecimento, que se acontecer o esporte seria bicampeão brasileiro. Então, eu acho que dá para você criar significações, né? Agora, também vamos pensar que tivemos essa semana protestos de torcedores. Então, esse também pode ser um jogo oportunizado por torcedores insatisfeitos para, na arquibancada, no seu direito, sem violência, também apresentar suas discordâncias ali da arquibancada. Então, isso também pode acontecer nesse jogo de sábado. Pois essa é a maneira de enxergar. Eu enxergo também, como você traz aí, Vitor, essa situação. O grande problema do esporte, Zé do Carmo, é o momento vivenciado pela equipe na competição. Isso dificulta qualquer outro tipo de movimentação no sentido de incentivar a equipe. Porque se o esporte tivesse a pontuação, por exemplo, que tem o Vitória hoje no campeonato, não tenho dúvidas que o torcedor do esporte ele não precisaria nem da promoção. O esporte poderia fazer algum tipo de movimentação, mas não precisaria sequer disso para que o clube se mobilizasse com o seu torcedor. 31 pontos, na briga por permanecer na primeira divisão, altamente natural para um clube que subiu e está no seu primeiro ano da primeira divisão. O que prejudica o esporte, em cima de qualquer análise, é a pontuação da equipe na tabela. Então, essa ação, por mais positiva que ela é, com certeza, mas é buscando outros incentivos, porque dentro de campo o incentivo, infelizmente, como o Vitor falou, pelo que o Daniel, até mesmo a forma que o Daniel se colocou, trazendo aquela realidade, ele acaba não sendo desportivamente a motivação, o jogo em si, o esporte, o subir de posição na tabela, isso não existe de motivação.